De Tábaga a Incarém, passando por Jerusalém, foram muitas as celebrações que envolveram a custódia da Terra Santa no final de maio. A festa do Santuário do Primado de Pedro, o encerramento do mês mariano, a visitação de Maria, a prima Isabel. E o rico dia de Pentecostes, que teve início em São Salvador e na Igreja da Dormição, e terminou com a oração do cenáculo, onde os discípulos receberam o dom do Espírito Santo. Para lidar com as sequelas econômicas da pandemia de coronavírus, em Belém nasceu o projeto Working Women Against Virus Covid-19, um percurso de formação dirigido às mulheres e, ao mesmo tempo, um projeto que, através da produção de máscaras, se propõe a contrastar o crescimento do desemprego e ajudar as famílias da circunscrição administrativa de Belém. Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Esta é a pergunta que Jesus fez a Pedro em Tábega, às margens do lago da Galileia. E é aqui, no lugar que lembra um encontro com o Cristo ressuscitado, lugar do primado petrino, que Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, presidiu a Eucaristia. No final da celebração, os frades foram à capela do primado. Frei Francesco Paton, em sua homilia, definiu o primado de Pedro como o primado do amor e sublinhou: Pedro é questionado sobre o amor 3 vezes quando Jesus lhe pergunta se ele é capaz de um amor pleno e livre. E só consegue dizer: tu sabes tudo, tu sabes que te amo. A primazia do amor não é presunçosa, mas é o amor humilde que passou pela experiência da própria fragilidade. De fato, continuou o custódio, o amor de que nós, seres humanos, somos capazes é um amor que precisa amadurecer. Este ano, a celebração do primado de Pedro coincidiu com a festa de São Paulo VI, dia da sua ordenação sacerdotal em 1920. Ele foi o primeiro Papa a peregrinar na Terra Santa e a visitar a Igreja do Primado. Era 1964 e o sucessor de Pedro conseguiu tocar as águas do lago, que, como este ano, eram de um nível excepcional. Também na Terra Santa foi um mês de maio intenso, de oração e meditação. Por ocasião do fim do mês mariano, a Paróquia Latina de Jerusalém rezou o Santo Terço na Praça do Convento de São Salvador, em Jerusalém, e logo foi celebrada a missa presidida por Dom Pierbatista Pizzaballa, administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, e concelebrada por Frei Francesco Paton, custódio da Terra Santa, pelo pároco de Jerusalém, Frei Amjad Sabará, e por um grupo de sacerdotes da custódia da Terra Santa e do Patriarcado Latino, na presença de uma multidão de fiéis. Uma das mensagens deste mês mariano, destacou na sua homilia Dom Pierbatista Pizzaballa, está contida nas palavras que o arcanjo Gabriel disse para a Virgem Maria: porque nada é impossível para Deus. Temos medo de tudo que está acontecendo, temos medo do futuro. Estamos com muitas preocupações econômicas, sociais, familiares e também de trabalho. Mas sabemos que nada é impossível para Deus se tivermos fé. Como em todas as famílias, quando precisamos, nos dirigimos à mãe, à nossa mãe. Do mesmo modo, nesse mês, nos dirigimos à nossa mãe para conseguirmos a força de enfrentar essa situação. Para mim foi muito importante estar aqui hoje, inclusive nesse período complicado em que o coronavírus mudou nossa vida de um dia para o outro. É muito importante participar dessa pequena celebração e mostrar o quanto é importante para mim a Virgem. Ela é minha mãe aqui na terra como no céu. Devido às limitações impostas pela pandemia de coronavírus, a tradicional procissão com a imagem da Virgem foi cancelada. Este ano não fizemos a procissão, não por medo do surto, mas para proteger nossos paroquianos. A Virgem Maria está presente no nosso coração e na nossa vida.
Dom Pier Battista Pizzaballa elogiou ainda a ajuda mútua que nasceu entre os paroquianos nessa época difícil. Isso, destacou, vai reforçar a comunidade cristã, pois não somos filhos do medo, mas filhos do Espírito. We are not the sons of fear, we are sons of the Spirit. Pedimos à Virgem Maria, filha do nosso país, que preserve o mundo inteiro, pois ela é a mãe de todos, a mãe da Igreja. Pedimos a ela para preservar nosso país, que atualmente está lidando com grandes desafios. No dia de Pentecostes, a Igreja de Jerusalém volta a olhar para o Monte Sião, onde está o cenáculo, lugar onde os discípulos reunidos receberam o dom do Espírito Santo. Já nos primeiros séculos da Igreja, temos evidências arqueológicas ali embaixo. Os primeiros cristãos de origem hebraica se reuniam nesse lugar onde se encontrava o cenáculo. Na época bizantina foi construída uma primeira basílica que foi destruída. Logo, os cruzados construíram uma segunda basílica, integrando esses vestígios antigos. Detrás dessa parede se encontra a Sala da Última Ceia. Essa pequena construção era o lugar onde os primeiros franciscanos se reuniam. Era il locale dove i primi francescani si radunavano. Se bem que o lugar esteja sempre acessível aos visitantes, são 3 os dias do ano em que, segundo o calendário oficial, é possível participar de momentos de oração pública. A Quinta-feira Santa para o Lava-Pés, durante a semana pela unidade dos cristãos, junto com as outras confissões, e no domingo de Pentecostes para as vésperas. Entre os momentos mais marcantes da tarde, a oração do Pai Nosso, cada um na sua própria língua. No pensamento dos presentes, a oração se dirige mais uma vez ao mundo atingido pela pandemia do coronavírus. Bellissimo salmo che si canta a Pentecoste, che contiene un versetto in cui si chiede. Há um lindo salmo que se canta em Pentecostes, que contém um versículo onde se pede ao Senhor para que envie o Espírito para renovar a face da terra. E nós o declamamos também no credo, Senhor e vivificante. Colui che dà continuamente la vita, quindi aquele que dá continuamente a vida. Portanto, invocar a ação do Espírito, inclusive num momento como esse de pandemia, significa pedir ao Espírito que haja novamente na criação e, através da sua ação renovadora, faça com que a criação seja novamente cosmo, seja algo ordenado, bonito, bom para si mesmo, para todas as criaturas, para o próprio homem e com louvor e glória de Deus. Per se stesso, per tutte le creature, per l'uomo stesso e a lode e gloria di Dio. Pela manhã tocam em festa os sinos da Igreja da Dormição de Maria a poucos passos do próprio cenáculo, pouco antes da celebração presidida pelo administrador apostólico do Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Battista Pizzaballa. O medo caracterizou os discípulos antes do dom do Espírito e nos caracterizou também, digamos a verdade, durante muitos meses. O medo foi o único critério de leitura de cada gesto, de tudo aquilo que tivemos que fazer. O dom do Espírito também significa vencer o medo, que não significa virarmos inconscientes e fazermos qualquer coisa, mas sabermos olhar para além desse momento, sabendo nos dar uma visão e uma orientação. Nesse meio tempo, os frades da custódia se reuniram na igreja de São Salvador, no bairro cristão da Cidade Velha, para a missa pontifical que confirma a relação entre o cenáculo, o primeiro lugar onde os franciscanos moraram em Jerusalém, e São Salvador, para onde se mudaram em 1551. Durante a celebração, presidida por Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, os frades de diferentes nacionalidades receberam o ministério do leitorado e do acolitato. Na homilia, o custódio destacou a importância da celebração e a atualização da descida do Espírito Santo. Vuol dire che senza lo Spirito la nostra è una realtà morta. Significa que sem o Espírito Santo nossa realidade está morta. Até mesmo a igreja se reduz a uma simples instituição humana. Inclusive nossa ação, em vez de ser expressão de uma vida nova, volta a ser moral de escravo. Então, se torna continuamente necessário atualizar, renovar, permitir ao Espírito que haja dentro da nossa vida.
permettere allo Spirito di agire dentro la nostra vita. O patriarca ecumênico de Constantinopla, Atenágoras, que em Jerusalém no ano de 1964 realizou o gesto profético do abraço com o Papa Paulo VI, sintetizou de forma especial a importância do dom do Espírito para a vida da Igreja e dos cristãos. Sem o Espírito Santo, Deus está longe. Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A Igreja é uma simples organização. A autoridade é dominação. A missão é propaganda. O culto é evocação. E a ação do ser humano, moral de escravo. Mas no Espírito Santo, o cosmo é enaltecido e geme na gestação do reino. Cristo ressuscitado está presente. O Evangelho é potência de vida. A Igreja significa comunhão trinitária. A autoridade é serviço libertador. A missão é um Pentecostes. A liturgia é memorial e antecipação. A ação humana fica divinizada. Os pés de Maria são os pés de quem evangeliza, de quem empreende um caminho. São pés que sabem dançar e são pés de quem é pessoa operosa na caridade. Assim, o custódio da Terra Santa, Frei Francesco Patton, sintetizou a partir desse detalhe a mensagem que a Palavra de Deus propõe para a solenidade da Visitação, celebrada pela custódia da Terra Santa na presença de poucos em Encarém, em proximidade de Jerusalém. Il santuario della Visitazione si trova qui in questa valle tra due colline che per il mondo ebraico sono molto importanti. O Santuário da Visitação se encontra neste vale entre duas colinas muito importantes para o mundo hebraico, a colina do Monte Herzl e, nas minhas costas, a colina onde se ergue o Hospital Hadass, dois lugares que nos falam da fraqueza do homem. O primeiro é o lugar onde se enaltece, se recorda continuamente a dor, a perseguição, a morte, o Yad Vashem. E o segundo é o Hospital Hadass, onde, em meio ao sofrimento, procura-se dar esperança aos doentes. No meio deste vale, o Santuário da Visitação, que nos fala de alegria, uma alegria existencial, ontológica, da parte mais profunda da pessoa humana, representadas no ventre de Isabel e no ventre de Maria Santíssima. Ontológica, nella parte più profonda della persona umana, rappresentata nel grembo di Elisabetta, nel grembo di Maria Santissima. Uma solenidade que recorda a visita que a Virgem Maria fez à sua prima Isabel depois de ter recebido a notícia de que seria a mãe de Jesus por obra do Espírito Santo. Este ano, de modo especial, celebramos sem muitos fiéis, como nos anos passados, mas não sem solenidade. Celebramos com muita fé, na simplicidade do lugar. Maria sai depressa, destacou na sua homilia o custódio. O que ela leva não é uma mensagem abstrata, mas uma pessoa concreta. Não é uma palavra que ressoa no ar e some, mas uma palavra que se fez carne. Nessa época diferente que vivemos no mundo inteiro, Deus visita seu povo em Jesus e Maria traz essa salvação e alegria. Ao término da missa, uma procissão saiu da igreja até a cripta. Entre suas paredes ressoou o Evangelho da Visitação de Maria. A difícil situação econômica provocada pela pandemia de coronavírus, a falta de peregrinos em Belém e o conseguinte fechamento das atividades comerciais e turísticas acarretaram o crescimento de desemprego na cidade. Para se lidar com essa situação em Belém, nasceu o projeto Working Women Against Virus Covid-19, criado pela FAI, Foundation Assistance International, e desenvolvido pela Associação Pro Terra Santa.
Il progetto ha il duplice obiettivo. O projeto tem o duplo objetivo de ensinar a arte da costura para 6 mulheres da circunscrição administrativa de Belém e, ao mesmo tempo, de ajudar as famílias dessas mulheres durante a emergência e a crise econômica provocadas pela pandemia. Muito tempo atrás eu gostava desse tipo de trabalho, mas ninguém nunca me ensinou, pois minha mãe mora fora do país. Esse percurso de formação foi muito útil para mim, pois graças àquilo que eu for realizar com essa máquina, vou poder ajudar meu esposo. Entraram em contato comigo para um colóquio para discutirmos das possibilidades de participação desse evento. Fiquei muito feliz, sobretudo considerando a difícil situação econômica que surgiu devido à pandemia de coronavírus, que deixou muitas pessoas aqui sem emprego. Foi uma experiência boa para nós, a oportunidade de ajudarmos e contribuirmos para a renda das nossas famílias. Os benefícios desse projeto em Belém não se limitam à formação. As mulheres que participaram do projeto, de fato, terão a oportunidade de trabalhar part-time de casa e produzir máscaras a serem distribuídas de graça para várias instituições da circunscrição administrativa de Belém. O projeto se tornará útil para a inteira comunidade e não apenas para as mulheres que participam da formação, uma vez que vamos produzir grandes quantidades de máscaras a serem distribuídas de graça. Poder dar minha contribuição para esse projeto, com minha bagagem de conhecimentos e experiências, é algo que me deixa muito feliz, pois como desenhador de moda, estou procurando utilizar minhas competências num âmbito que possa ajudar as pessoas durante essa pandemia. A produção de máscaras em Belém limita a difusão não apenas do vírus, mas também do desemprego.